Aquela manhã começou como qualquer outra. Perto do campus universitário, os estudantes saíam dos seus alojamentos, os veículos circulavam e o ritmo cotidiano decorria num silêncio familiar. Não havia qualquer sinal de que, escassos minutos depois, esta zona residencial se tornaria o epicentro de uma operação federal de grande escala. Quando os veículos oficiais surgiram de várias direções, sem sirenes, sem caos, cada movimento foi meticulosamente calculado. Esta não era uma inspeção aleatória ou uma detenção isolada. Desde o primeiro momento, o cenário revelava uma investigação preparada há muito tempo. O que foi descoberto após a primeira porta não só alterou a natureza do caso, como levantou uma questão maior. Como é que um sistema perigoso pôde existir silenciosamente no seio de uma comunidade aparentemente segura? Imediatamente após a área ser isolada, as equipas federais começaram a posicionar-se de acordo com um plano pré-estabelecido. Em vez de causarem alvoroço, aproximaram-se de cada entrada e saída silenciosamente, controlando escadas, corredores e pontos estratégicos antes que qualquer pessoa no interior se apercebesse de que o cerco se tinha fechado. Esta abordagem demonstrou que o objetivo não era o confronto ou a exibição de força, mas sim a eliminação de qualquer elemento de incerteza logo à partida. Quando a primeira porta foi aberta sob autoridade legal, as forças de segurança assumiram rapidamente o controle do espaço. As divisões foram inspecionadas uma sequência clara, e os ocupantes foram separados e controlados sem resistência. Não houve disparos, não houve cenas de pânico, apenas ordens breves e movimentos precisos, refletindo uma preparação de semanas ou mesmo meses. As descobertas iniciais alteraram imediatamente a atmosfera da operação. Num armário, os investigadores encontraram estupefacientes moldados, coloridos e embalados para parecerem medicamentos legítimos sujeitos à receita médica. Noutra área de armazenamento, o não processado estava dividido em vários pacotes grandes, indicando que aquele era um ponto de transbordo, e não um local para consumo individual. As provas não estavam escondidas à pressa, mas sim organizadas como um inventário, refletindo um processo operacional rotinado. Dinheiro em numerário apareceu em vários locais, escondido atrás de mobiliário e dentro de objetos de uso cotidiano. Esta forma de dispersão revelava um conhecimento dos riscos e experiência em lidar com a pressão das autoridades. Pouco depois, foram apreendidos documentos de identificação falsos, com vários nomes e fotografias, indicando uma camada intencional de anonimato. Também foram descobertas armas, colocadas em locais de fácil acesso, não para coleção, mas para a proteção da atividade. A partir deste momento, o incidente deixou de ser visto como uma rusga comum de combate ao tráfico. O que veio à tona mostrou ser um elo de um sistema maior, operando de forma silenciosa e organizada no meio de um bairro aparentemente normal. À medida que as provas eram inventariadas e cruzadas com os dados de inteligência recolhidos anteriormente, o foco da investigação estreitou-se rapidamente para um indivíduo específico. O nome dessa pessoa começou a aparecer repetidamente em várias pistas, desde dispositivos eletrônicos a documentos relacionados com fluxos financeiros e armazenamento de mercadorias. A identificação de Ahmed Hassanur como a figura central alterou completamente o nível de prioridade do caso. Os dados apreendidos no local não eram meramente provas criminais. Revelavam um modelo de controle sistemático, com várias camadas de proteção destinadas a separar a identidade real da atividade prática. Os dispositivos digitais, registros de contactos e documentos estavam organizados de uma forma que sugeria que este não era um papel passivo ou acidental. Esta pessoa não estava apenas presente no local da rusga, mas funcionava como o elo de ligação entre os diferentes pontos da rede. A situação tornou-se mais sensível quando o processo de verificação de antecedentes revelou uma ligação familiar distante com Ilhan Omar. Embora esta relação não constituísse diretamente um ato ilícito, colocou imediatamente o caso fora do âmbito de uma investigação criminal comum. A partir desse momento, todos os desenvolvimentos passaram a ser analisados sob uma lente mais ampla, onde fatores políticos, a confiança pública e o escrutínio institucional surgiram em simultâneo. Os investigadores compreenderam que as provas recolhidas não seriam avaliadas apenas no tribunal. Seriam escrutinadas pela opinião pública, pela comunicação social e por organismos de supervisão de nível superior. Por essa razão, os procedimentos de recolha e análise de dados foram ainda mais rigorosos. Dispositivos digitais, atividades online e históricos de comunicações foram assinalados para uma revisão aprofundada, demonstrando que o caso tinha ultrapassado as fronteiras de uma operação policial convencional. Neste ponto, a rusga matinal transformou-se numa questão de influência nacional, e o que foi descoberto dentro do complexo de apartamentos era apenas a ponta do iceberg de uma estrutura muito mais complexa. O que aconteceu na manhã da rusga foi apenas o ponto final de um processo que tinha começado muito antes. Na realidade, as agências federais monitorizavam esta rede há quase 11 meses, de forma silenciosa e paciente, antes de decidirem agir. O objetivo desta fase não era uma detenção prematura, mas sim compreender como o sistema operava, quando acreditavam que ninguém estava a observar. A vigilância foi implementada de forma a minimizar a atenção. Os veículos que entravam e saíam eram registrados em horários fixos, e as visitas curtas e repetitivas indicavam uma coordenação deliberada, em vez de aleatória. Apartamentos com aparência normal começaram a revelar ritmos de vida incompatíveis com uma vida familiar comum, com um controle rigoroso de acessos e trocas rápidas.
Após os sinais serem suficientemente claros, os investigadores realizaram transações controladas de pequena escala. Estas transações foram executadas com cautela, espaçadas no tempo e no volume, com o objetivo de confirmar a cadeia de abastecimento sem expor toda a rede. Os resultados mostraram que este não era um grupo de tráfego que reagia à procura do mercado, mas sim uma estrutura que operava sob diretrizes internas, com funções e tarefas claramente definidas. Paralelamente, a análise financeira completava gradualmente o quadro. As quantias de dinheiro eram fragmentadas, depositadas em várias contas diferentes, e depois rapidamente levantadas e transferidas. Cada transação individual era suficientemente pequena para evitar os sistemas de alerta automático, mas, quando reunidas, formavam um fluxo financeiro estável e organizado. Mais notavelmente, estes fluxos de dinheiro não paravam no âmbito local, movendo-se entre estados e até para o estrangeiro através de rotas difíceis de rastrear. Gradualmente, os dados mostraram que o verdadeiro alvo não era um indivíduo ou um local específico. O que os investigadores enfrentavam era um sistema capaz de substituir elos quando necessário, continuando a operar mesmo sob pressão. Esta percepção alterou totalmente o objetivo da operação, passando de provar um crime para paralisar as funções de toda a rede. Com o panorama geral suficientemente claro, as agências federais passaram da fase de monitorização para a ação. A decisão de lançar a operação em simultâneo não visava criar um efeito imediato, mas sim impedir que a rede tivesse tempo de se adaptar. O momento foi cuidadosamente escolhido para o início da manhã, quando as rotinas diárias já estavam estabelecidas e os alvos tinham maior probabilidade de estar nos locais previstos. No mesmo intervalo de tempo, várias equipas receberam um sinal de intervenção. Não houve perseguições, nem confrontos prolongados. A cada grupo foi atribuída uma tarefa específica, focando-se em cada elo previamente identificado. No complexo de apartamentos onde a rusga inicial ocorreu, o objetivo já não era a descoberta, mas sim pôr fim ao papel operacional daquele local. As divisões foram controladas em paralelo, as áreas de armazenamento seladas, e qualquer possibilidade de fuga ou destruição de provas foi bloqueada num curto espaço de tempo. Quase simultaneamente, outra equipa entrou num armazém situado a alguns quilômetros de distância. Por fora, o local não diferia das instalações industriais comuns, misturando-se com as atividades comerciais habituais. No entanto, no interior, as autoridades identificaram rapidamente o local como um ponto de processamento e distribuição. Ferramentas de embalagem, equipamento de medição e documentos com registros de rotas de distribuição indicavam que este armazém funcionava como um centro de ligação entre vários mercados e não servia apenas à área local. Num terceiro local, uma casa num bairro residencial tranquilo foi inspecionada. Ao contrário dos outros dois locais, o foco aqui não eram drogas ou mercadorias, mas sim o fluxo financeiro. Os registros financeiros mostravam que quem operava aquele local era responsável pela gestão dos lucros, fragmentando as receitas e transferindo-as através de várias camadas de intermediários. O modo de organização refletia um cálculo meticuloso, destinado a manter o fluxo de dinheiro estável sem atrair atenção. Atacar vários pontos ao mesmo tempo deixou a rede sem tempo de reação. Não houve avisos prévios, nem bens que pudessem ser removidos a tempo. Numa manhã, as rotas de distribuição foram cortadas, os canais financeiros expostos e os espaços que outrora operavam silenciosamente foram neutralizados. Esta operação não foi simbólica, mas sim um golpe direto na viabilidade de todo o sistema. Uma vez neutralizados os locais e retiradas as forças de intervenção, a operação não terminou, mas passou para uma fase diferente, menos ruidosa, mas decisiva. O foco agora já não eram os edifícios ou as provas físicas, mas sim o volume de dados recolhidos durante todo o processo. Dispositivos eletrônicos, registros em papel e contas associadas foram submetidos a um processo de análise profunda, onde cada pequeno detalhe poderia revelar funções e ligações em todo o sistema. Inicialmente, a informação obtida parecia fragmentada. Listas de contatos sem contexto, transações financeiras interrompidas, notas incompletas. No entanto, quando cruzadas com os dados de vigilância anteriores, as peças começaram a encaixar-se. Os momentos de comunicação coincidiam com o calendário de distribuição, e o fluxo financeiro refletia exatamente o ritmo operacional observado durante meses. Isto confirmou que a rede não só existia, como operava de forma estável há muito tempo sem ser detetada. Paralelamente ao processo de análise técnica, houve um impacto que se espalhou pela comunidade envolvente. Áreas anteriormente consideradas seguras começaram a enfrentar uma sensação de insegurança e perda de confiança. Os residentes perceberam que o perigo não veio de fora de forma repentina, mas cresceu dentro dos espaços familiares, onde todos assumiam ser inofensivo. A reação comum não foi de pânico, mas sim um silêncio pesado, acompanhado de muitas perguntas sem resposta. Perante a opinião pública, as autoridades mantiveram uma atitude cautelosa. Não houve proclamações de vitória, nem mensagens ostensivas. Em vez disso, houve o reconhecimento de que o incidente expunha falhas na vigilância e gestão. Medidas de revisão interna e o reforço do controlo foram mencionados como passos necessários, não só para lidar com as consequências imediatas, mas também para prevenir casos semelhantes no futuro. Nesta fase, era claro que a operação tinha ido muito além de um caso isolado. Tornou-se um teste à confiança nos sistemas de proteção da comunidade, ao mesmo tempo que exigia uma reflexão sobre como riscos silenciosos podem persistir sem serem notados durante longos períodos. Com o encerramento dos relatórios iniciais,
O que resta não é a sensação de conclusão de um caso resolvido, mas sim a consciência clara da fragilidade das suposições comuns. Este incidente não mostrou apenas como uma rede criminosa pode operar de forma sofisticada, mas também expôs o facto de tais estruturas terem existido no cotidiano, misturando-se com o ritmo de vida aparentemente inofensivo da comunidade. O que deixou muitos intrigados não foi a quantidade de material apreendido ou o número de detidos, mas sim o período de tempo em que este sistema operou sem ser detectado. Quando uma rede consegue criar raízes perto de escolas, zonas residenciais e rotas de áreas familiares, a questão que se coloca é: quantas mais estruturas semelhantes existem sem que as vejamos? E que lacunas na vigilância permitiram que tal acontecesse? As autoridades sublinham que este ainda não é o fim. Os dados obtidos continuarão a ser analisados, as ligações restantes serão seguidas e as consequências do caso poderão prolongar-se. Para o público, esta história não é apenas informação, mas um lembrete da importância da vigilância e da responsabilidade na proteção do espaço comum. Será este um caso isolado ou apenas a ponta de um quadro maior? E o que foi exposto desta vez levará a mudanças reais ou será gradualmente esquecido? Se quiser continuar a acompanhar os próximos desenvolvimentos e compreender melhor as histórias que decorrem por trás dessa superfície pacífica, subscreva o canal para não perder os próximos conteúdos.